Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Nesse vídeo, vamos falar sobre matriz cultural africana. A contribuição africana nas trocas culturais do país é evidente, manifestando-se em diversos campos, como na linguagem, na dança, na religião, na música e na culinária, entre muitos outros aspectos. A matriz africana tem influência de diversas regiões do continente africano, então essa temática é importante. Cabe aqui um parêntese sobre a diversidade cultural africana e todo o processo, então, de diáspora africana que ocorreu no início ali do processo de escravidão. Então, no Brasil recebemos diversas etnias africanas e a diáspora seria uma imigração forçada, então, dessas pessoas, né, para serem utilizadas como escravas. Então tem um aspecto de violência e dominação cultural aqui bastante importante que nós devemos salientar. As diferentes tradições incluíram, então, povos bantus, nagôs, jejes, e dentro desses troncos linguísticos, bantus, nagôs, jejes, temos diversas etnias diferentes. Essas cujas crenças religiosas deram origem a religiões afro-brasileiras. As culturas africanas foram combatidas pelos colonizadores. Então, no estado colonial, os africanos aprendiam o português e eram batizados com nomes portugueses e depois casados e obrigados a se converterem ao catolicismo. Então, se a gente pega o aspecto da religião, nós temos apenas um aspecto da dominação cultural, ou seja, a partir então da escravização de pessoas, você tem todo um processo de mudança de nomes, separação de pessoas do mesmo povo, da mesma etnia, para dificultar então que eles se organizassem para lutar contra o processo de escravidão, por exemplo, ou então para retirar, né, ir aos poucos cortando seus laços afetivos com a sua cultura de origem. E na questão da religião, então, foi imposta a religião católica para os povos escravizados. E nesse processo de imposição, nós tivemos criações religiosas. Então, uma forma de continuar praticando as suas religiões, né, de origem africana, os negros criaram formas religiosas diversas, que nós vamos ver aqui na sequência. Então aqui nós temos dois exemplos de cultura afrodescendente no Brasil ligada à religião. O candomblé e a umbanda, que são religiões originalmente brasileiras, mas que surgiram então com base nessa mistura de elementos religiosos africanos com a imposição da religião cristã católica. O candomblé, por exemplo, ele consiste no culto aos orixás da cultura iorubá, enquanto a umbanda é uma forma mais sincrética de religião, então é um tipo de religião que há mais mistura com outras religiões. Então, um exemplo que temos aqui é a umbanda, que mistura o candomblé, o catolicismo e o espiritismo kardecista. Na foto ao lado nós temos, então, uma celebração e podemos ver a riqueza, então, e a influência dos elementos africanos, instrumentos, as roupas e a corporalidade também, que não aparece na imagem, mas que também é bem presente, né, a corporalidade africana nas religiões de matriz africana. Temos também a capoeira e aqui novamente o candomblé como exemplo, são manifestações culturais clássicas, né, da cultura afro-brasileira. A capoeira também é um tipo de criação cultural da mistura étnica, né, que tem origem no Brasil, né, dessa mistura de vários, de pessoas escravizadas de etnias diferentes e também com pessoas brancas, tem também certa influência indígena. Então, a capoeira também, assim como as religiões de matriz africana, também representam símbolos de identidade nacional. Inclusive, a capoeira é considerada patrimônio imaterial do Brasil. A roda de capoeira e o ofício dos mestres, que é o seu saber tradicional. Temos também contribuições em relação à ciência, tá? Então, aqui no Paraná, a gente tem uma história muito interessante de ser estudada, que é a história da Enedina Alves Marques,
que foi a primeira mulher negra a obter o curso superior do Estado no Paraná e a primeira engenheira do Brasil. E temos também irmãos Rebouças, considerados os maiores engenheiros do século XIX e responsáveis pela construção da estrada que liga a ferrovia Paranaguá-Curitiba. Bom, e para finalizar, então, duas imagens de baobás e gameleiras, né? São símbolos africanos e afro-brasileiros relacionados à cosmologia, à religiosidade africana, então, que são símbolos também ligados às comunidades tradicionais de terreiro. Então, nesse vídeo, nós falamos sobre a matriz cultural africana, sua influência em nosso país e a importância de se reconhecer, então, essas culturas africanas e desmistificar, muitas vezes, noções preconceituosas que são muito arraigadas na cultura do nosso território como um todo, que são direcionadas às religiões de matriz africana. Ok? Espero que vocês tenham gostado e até breve.